Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos da igreja, para todos os ouvintes, amigos, católicos, espíritas, xoxonoíta, seja de qualquer religião. O meu objetivo é trazer a você a verdade da Palavra de Deus. Glória a Deus. Eu peço a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deus tem uma bênção para você. E hoje Deus vai falar com você. Amém? Antes de nós começarmos, louvado seja Deus, deixe o seu like, inscreva no canal. Louvado seja Deus, deixe o seu joinha, compartilhe, porque esta palavra é boa. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos começar. Louvado seja Deus. Um tema muito importante. Rejeitaram a Deus. Por que rejeitaram a Deus? Louvado seja Deus. Por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, rejeitaram a Deus. Mas eu quero aqui cantar o estrofe de um hino, pedindo para Deus falar conosco. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo o teu mandar. Glória a Deus. Fala, Deus, conosco. Muito bem. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Glória a Deus, que está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso de número 2. O profeta Isaías falando com o povo de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós estamos com a Bíblia, Batalha Espiritual. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Capítulo 59 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. O profeta aqui está dizendo que a mão do Senhor, nosso Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado, em outra versão, agravado, para não poder ouvir. É o caso, o próximo versículo é o caso do tema. Porque rejeitam a Deus. Versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades aqui, pecados praticados, fazem divisão. É aquilo que nos separa entre nós, seres humanos, pecadores, e Deus. Versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre
vós e o vosso Deus. O profeta Isaías dizendo isso para um povo que tinha Deus como Senhor. E os vossos pecados encobre o rosto, o seu rosto de vós. Louvado seja Deus, para que não vos ouça. Então tá aí, o que faz separação entre Deus e o homem. Louvado seja Deus. Quando é que nós rejeitamos a Deus? Louvado seja Deus. Quando não acreditamos em suas verdades. Somos indiferentes ao seu amor. Não aceitamos a sua vontade. Qual é as consequências do pecado? Nós lemos no versículo 1 e 2 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos pecados, fazem divisão, separa nós de Deus, vós do vosso Deus, dizia o profeta Isaías ao povo de Israel. Agora, qual que é a consequência dessa iniquidade? Quais são as consequências do pecado? A maioria das pessoas não tem o menor conhecimento das consequências espirituais que podem acarretar a separação de Deus, a cegueira espiritual, a escravidão, a morte e o juízo eterno. Olha aí, meus irmãos. Vamos trabalhar aqui dentro da separação de Deus. Como nós podemos evitar de estarmos separados de Deus. Algumas pessoas podem dizer, pastor, é impossível, mas não é impossível. Nós temos, aleluia, glória a Deus, a solução. Glória a Deus. E daqui a pouco, não saia daí, louvado seja Deus, fique conosco, aprenda da parte de Deus e Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Vamos tratar sobre a separação de Deus, Deus em sua santidade. Glória a Deus. Não tolera o pecado que estabelece uma barreira entre o homem e Deus. Nós lemos o versículo 2. A vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, Isaías 59, 2 registra: louvado seja Deus, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia! E os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, quer dizer, o pecado esconde o rosto de Deus do nosso, esconde o seu rosto de vós. Louvado seja Deus, de modo que ele não nos ouve. Então não adianta clamar, não adianta pedir, a não ser
que você, aleluia, se arrependa. Então, louvado seja Deus, rejeitamos a Deus quando? Quando não obedecemos, não acreditamos em suas verdades. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Vamos tratar agora de um assunto que nós, na introdução, falamos sobre cegueira espiritual. No capítulo de número 4, de 2 aos Coríntios, versículo também 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não venham, louvado seja Deus, para que eles não venham ter o esclarecimento do Evangelho. Louvado seja Deus. Muito bem. Então, o Deus desse século cegou o entendimento, aleluia, dos incrédulos. Incrédulos são aqueles que não crêem na palavra do Mestre, na palavra do Senhor. Muito bem, então se tornam cegos. No capítulo 4, verso 4 de 2 aos Coríntios, está escrito que as pessoas sem Deus estão cegas. Cegas. Não importa, você está vendo fisicamente, mas espiritualmente vocês estão cegos, segundo a palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Isto é uma consequência do pecado, que além de separar o homem de Deus, cega-lhe a mente, para que não entenda as mensagens do Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terceira etapa, porque a primeira é a separação de Deus quando cometemos iniquidades. A segunda, cegueira espiritual, para não podermos entender a mensagem do Evangelho. Agora nós vamos para um outro termo aqui, que é a escravidão. No capítulo 8, verso 34 de João, Evangelho de João, afirma que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como pode ser isso? Nicodemos não entendia essas coisas. Nicodemos era mestre em Israel. Em inglês era teacher em Israel. E não conseguia, louvado seja Deus, entender essas coisas. E Jesus dizia para ele: você é mestre em Israel e não entende o que eu digo? Se eu falo das coisas materiais, você não entende? Imagina se eu falar para você das coisas espirituais. É por isso que o homem, na sua cultura, na sua inteligência intelectual, física, não compreende as coisas de Deus. Então, meu querido, eu estou pregando a você o Evangelho. Louvado seja Deus. Então ele diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O apóstolo Paulo também, o apóstolo da igreja, que escreveu a sua carta à igreja de Roma, ele escreveu uma carta para a igreja de Roma. Agora você, amado ouvinte, não fica pensando que era a catedral de Roma. Não fica pensando que era a igreja de 4 paredes, a igreja física. Não.
Ele escreveu a um povo, a uma comunidade, a membros da igreja cristã, pessoas. Então, é por isso que a Bíblia aqui revela que Paulo escreveu aos Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 6, do verso 15 ao 23, confirma esta mesma ideia. Esta escravidão exercida pelo poder do pecado cria armadilha e deixa o homem vulnerável às suas consequências da vida. Muito bem, glória a Deus. Por causa do pecado, os homens são enfermos espiritual. Os homens, os seres humanos, erram o alvo, e por causa do pecado os homens rejeitam a Deus, rejeitam a sua palavra. Glória a Deus. Muito bem. O quarto termo aqui é a morte. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, a comunidade de Roma, não era catedral, louvado seja, não era catedral católica, louvado seja Deus. Aqui, nessa época aqui, louvado seja Deus, Paulo pregava aos gentios, a todos os países vizinhos, louvado seja Deus, de Jerusalém, de Israel, louvado seja Deus. Então, a todos os cristãos, principalmente os irmãos de Roma. Quando ele falava Roma, não estava falando a igreja não, estava falando Roma em si, o povo de Roma. Quando ele escreve essa carta ao povo de Roma, à comunidade de Roma, louvado seja Deus, ele escreve da seguinte forma, falando sobre a morte. A morte, louvado seja Deus, no capítulo 6, verso 23. Ele afirma: o salário do pecado é a morte. Salário significa recompensa. Você trabalhou o mês inteiro. Qual que é a recompensa? O seu salário. Então, o salário do pecado é a morte. Então, a recompensa do pecado é a morte. A Bíblia refere as duas mortes: a morte biológica e a morte espiritual. As duas são consequências do pecado. Podemos comprovar isso na Bíblia. Gênesis capítulo 3. Ali nós vemos a morte biológica de Adão e Eva. E essa morte, por causa do pecado, gerou, aleluia, o pecado que eles cometeram no Éden, tanto Adão como a Eva, trouxe a ele um salário, uma recompensa, trouxe a eles, louvado seja Deus, uma morte biológica, louvado seja Deus, e também espiritual. Você observa, louvado seja Deus, pecaram e Deus chamou-os, revelaram que estavam nus, e aí Adão coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa em Adão, e a sentença estava feita, executada, o juízo veio. E o que aconteceu? Qual foi a recompensa? A separação. Aleluia! Glória a Deus! A separação entre Deus e o casal. Adão e Eva estavam acostumados a receber Deus
todos os dias, louvado seja Deus, Deus vinha visitá-los. Imagine alguém recebendo a presença de Deus todos os dias. E eles, por causa do pecado, receberam a condenação do pecado, o salário do pecado, que era a morte, a separação de Deus. Agora vocês observam, saiu do Éden, primeira coisa que aconteceu com Eva: filhos com dores, sofrimento. Antes não tinha sofrimento, antes não precisava trabalhar com suor no rosto. Louvado seja Deus, era sustentado por Deus. Louvado seja Deus, havia alegria, havia felicidade, havia, glória a Deus, gozo, paz. Mas quando se separam de Deus, aí começam a dificuldade, a luta, ela tem filho com dores, louvado seja Deus, aí começa a trabalhar no campo, carregando o menino aqui na sacolinha atrás das costas, enfim, havia todo um processo por causa da separação de Deus ao casal, morte biológica, louvado seja Deus. No capítulo de número 2, verso de número 13, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, depois de Filipenses, antes de Tessalonicenses. Você encontra capítulo 2, verso de número 13. Eu vou ler aqui para vocês verem. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, a gente observamos aqui que Jesus veio, louvado seja Deus, como a expressão do amor de Deus. O primeiro Adão perdeu a salvação no Éden. O segundo Adão, que é Jesus, trouxe a salvação através do seu corpo. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estávamos mortos pelos pecados e pela incircuncisão da vossa carne. A incircuncisão é que nós não tínhamos, aleluia, um pacto com Deus, uma aliança com Deus em nossa carne. Louvado seja Deus. Mas ele nos vivificou, nós estávamos mortos e recebemos vida. Louvado seja Deus, juntamente com ele, né? Louvado seja Deus, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Aí a Bíblia diz assim, olha bem, presta atenção, Romanos capítulo 9, louvado seja Deus, estou adiantando aqui a mensagem, né? Romanos 10, 9, que diz assim, olha bem, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Só isso. Essa é a base do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual Paulo escreveu à comunidade, à igreja de Roma. Quando fala igreja de Roma, alguém pensa que é catedral católica, mas não é. Aqui, essa igreja de Roma era a igreja dos apóstolos de Cristo. A igreja de Roma nasceu depois de Constantino. Louvado seja o nome santo do Senhor, já com o papado. Louvado já que a igreja do império, né?
Isso bem depois, mas eu estou falando aqui da igreja primitiva, tá bom? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós precisamos entender a palavra do Senhor, né? Então tá aí, louvado seja Deus. Se você crê que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, você será salvo. É o que nós acabamos de explicar para os irmãos. Então, duas mortes. A morte biológica, que é a morte no Éden, né? A separação do casal de Deus. Imagine, Eva agora tinha tudo no jardim do Éden e agora sentia dores de parto. A gente observa que quando ela teve Caim, louvado seja Deus, ela teve com tristeza, né? Quando ela teve Abel, ela já estava mais tranquila. O processo que ela passou de depressão, da separação de Deus, louvado seja Deus, que ela passou aquele momento tão difícil, sem a presença de Deus ali para, aleluia, consolar o casal, trazer uma paz, uma tranquilidade. Eles tinham perdido por causa do pecado, a separação que o pecado traz entre o homem e Deus. Aleluia, como disse o profeta Isaías, são as vossas iniquidades que faz separação. Muito bem, louvado seja Deus. Quero ler o outro versículo aqui, 14. Muito bem, Jesus havendo, né? Aleluia, riscado a cédula de acusação. Que tem uma nota aqui, o credor na sua porta, que tem uma nota aqui, que esse cidadão aí me deve. Louvado seja Deus, esse escravo aí, entendeu? Ele me deve e ele vai ser condenado. Aí Jesus vem e paga a dívida por você. Ele paga a dívida havendo riscado a cédula, que era contra nós, contra você, contra todos, aleluia, na sua ordenança, a qual de alguma maneira era contrária, né? E tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Tá vendo? Jesus cravou na cruz a cédula que acusava você. Hoje você é livre. Se você crê, aleluia, em Jesus Cristo, você será salvo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só isto, louvado seja Deus. Mas, por causa do pecado, os homens erraram o alvo e ainda erram até hoje. Louvado seja Deus. Muito bem. A Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, verso 19: portanto és pó, e ao pó tornará. Que adianta, meu querido, você ganhar o mundo inteiro? Você é desonesto, você não ama porque contraria a vontade de Deus, que diz que é para amar o seu semelhante. Você está cego espiritualmente, porque você não consegue entender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus deste século te cegou. Então você tem errado o alvo. Não adianta, meu amado, você procurar os orixás. Não adianta. Não adianta você procurar o Amamon. Não adianta você procurar o Buda. Não adianta você procurar nenhum desses deuses, respeitando todas as religiões. Mas você quer, louvado seja Deus, ser salvo, ser liberto, obedeça a palavra do Senhor, porque haverá um juízo, uma prestação de conta. Deus
estabelece leis morais para todos os homens segui-las. Como justo juiz, ele não poderia ficar indiferente às rejeições do homem a essas leis. Por isso a Bíblia diz que o Altíssimo julgará o segredo dos homens, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo, segundo o meu Evangelho. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, verso 16. E também que ele agirá contra todos os que desprezam as riquezas do seu amor. Eu estou transmitindo aqui o amor de Deus, o amor de Jesus. Romanos capítulo 2, de 1 a 12. Desse modo, é importante que o homem se arrependa dos seus pecados antes de morrer. Louvado seja Deus. Pois depois da morte, ele aguardará o juízo de Deus e a condenação eterna, que é a morte espiritual. Existe a separação biológica e também a separação, a morte espiritual. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Tome uma atitude e aceita o Senhor Jesus como seu Senhor da sua vida. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus.